Graça e paz, queridos, nós estamos aqui novamente retomando as nossas gravações e repaginando todo o nosso material. Hoje, dando continuidade a algumas aulas online sobre o tema ética ministerial, que atualmente nós estamos desenvolvendo um trabalho de capacitação de obreiros, mas esta aula também servirá para todas as nossas atuações do seminário e qualquer espectro que nós estivermos utilizando o tema ética cristã ou ministerial. Eu estou aqui com o nosso pastor e doutor José Mário, do qual também vai dividir conosco o seu conhecimento neste assunto, e esse conhecimento que ele tem é vasto. Há muito tempo nós já trabalhamos esse tema com muitos dos nossos alunos e também em algumas instituições, alguns ministérios também que nos convocam para trabalhar especificamente sobre esse tema. Hoje, falar de ética é um assunto que demanda muito de quem vai transmitir, bem como aquele que vai receber, porque é um tema norteador para a mudança de comportamento de líderes, membros e todos aqueles ao qual entende que a ética é essencial na vida cristã. Nós vamos dividir com vocês aqui o material que nós estamos trabalhando em sala de aula também, com os alunos do curso de capacitação, que é justamente o módulo 6, onde nós estamos trabalhando o módulo 6 do curso de capacitação. E este módulo 6 nos permite levar a vocês todo um conhecimento vasto e bem detalhado sobre o tema ética ministerial. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, juntamente com o nosso mestre, os pontos que são fundamentais para que um obreiro, um líder, ele entenda e aprenda para que ele possa ter uma atuação na obra excelente e eficaz. A princípio, ética ministerial, ela vai se referir a esse conjunto de princípios morais e os valores que vai nortear a conduta de líderes. E essa conduta de líderes religiosos e obreiros, conforme a nossa apostila, é justamente no seu campo de atuação. Então, vai desde de como ele se comporta a como ele avalia o que é certo e o que é errado. Assim também, eu quero, com esta parte introdutória, passar ao nosso mestre para que ele possa dividir com vocês um pouquinho do seu conhecimento. Graça e paz a todos. Bom retornar às nossas gravações em nossas aulas online. E tratando-se desse tema, ética ministerial, que é fundamental, tanto a ética cristã, que vai servir para nortear a conduta do cristão de uma maneira geral, e especificamente a ética ministerial, que é aquela ética, como foi definida pelo nosso professor Davidson, que vai nortear o obreiro, aquele que tem uma chamada, aquele ministro, o diácono, a diaconisa, o presbítero. Então, a ética ministerial ela é voltada especificamente para ministros, para obreiros, de uma maneira geral. É importante a gente lembrar também que o apóstolo Paulo ele foi um grande instrutor nessa concepção de ética, até por conta da formação acadêmica que ele tinha, desde os primórdios do seu envolvimento com a filosofia em si, com o próprio judaísmo, e ele deixa recomendações éticas muito abrangentes nas epístolas a Timóteo, tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo, e especialmente ali em Tito também. Ele vai dar essas 3 epístolas, elas são norteadoras nesse quesito de ética ministerial para obreiro. Eu sempre gosto de dizer que todo obreiro, ele precisa e deve.
todos os dias, ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e a epístola de Paulo a Tito, porque são epístolas que vai nos ensinar a ter uma conduta de um obreiro, de um ministro, dentro dos parâmetros bíblicos, dentro daquilo que Paulo ele apresenta como essencial. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é muita falta de ética em muitos ministros, em muitos obreiros. E a gente precisa ter a ética como a ministerial, como diz a nossa apostila, como algo fundamental para que dessa ética que o obreiro desenvolva, ele ganhe confiança, credibilidade e, mais, integridade no seu ministério. Isso vai ajudar não só ele, mas vai inspirar outros, vai ser um espelho para outras pessoas. Porque não só a ética, mas também o caráter, ele tem que estar intrínsecos entre si na vida do obreiro. Isso é fundamental, a gente desenvolver esse tipo de conversa em nossos ensinos, em nossas reuniões de obreiros, sempre estar teclando nesse assunto, a ética ministerial. Exatamente. Quando nós ingressamos na caminhada enquanto obreiro, certo? Nessa caminhada eclesiástica, nós vamos ascendendo os nossos cargos, e à medida que nós vamos evoluindo nossos cargos, o cargo em si, ele demanda de nós uma responsabilidade muito grande. Na condição de pastor, o nosso mestre, ele sabe, ele muito bem, por sinal, o quanto ele é uma figura forte, de extrema inteligência e de uma atuação que muitos esperam em determinadas situações, e muitos vão esperar, na verdade, a atuação dele sendo a mais sábia. Como obreiros, somos cobrados por isso. E as pessoas que nos cercam, os membros das nossas igrejas, vão nos ver como um exemplo que, quando não se comporta como tal, é muito bombardeado. Porém, o que o nosso mestre falou aqui, a ética ministerial vai moldando o nosso caráter de forma que nós não precisamos fazer muito esforço para que muitos entendam que, em determinadas situações, jamais vão ver um comportamento totalmente fora da linha ao qual nós fomos chamados. E aí é justamente essa imagem que vai passar a confiança para todos aqueles que nos cercam. Porque imagine, nós estamos falando de ética ministerial e é interessante saber os princípios da ética. Agora, imaginem uma pessoa que recebe uma igreja para dirigir, um grupo para dirigir, uma obra evangelística, e muitos tenham críticas negativas em relação àquela pessoa. A postura em si não vai testemunhar um caráter ético, moral e espiritual que o defenda. Por isso, a importância de trabalharmos esses temas na formação do obreiro, porque aí vocês passam a entender, juntamente conosco, o quanto este ponto específico é importantíssimo em toda a nossa caminhada. Se nós formos olhar à luz da Bíblia, nós temos ética em todos os comportamentos de todos aqueles que foram chamados por Cristo. Então, nós temos, do grego, éticos, ou etikos, que vai significar costumes e comportamentos. É uma parte da filosofia que busca refletir sobre o comportamento humano, sobre o ponto de vista das nações, do bem e do mal. Esse comportamento ético que nós somos cobrados a ter,
e os costumes éticos que nós somos levados a ter entra em conflito com a atualidade, nós, na condição de cristãos, porque nós defendemos hoje princípios e valores que estão indo em contramão do mundo. E aí nosso mestre ele pode até esclarecer um pouquinho melhor quando nós somos levados a analisar tais situações hoje, que para o mundo é extremamente correto e normal, mas que para nós, à luz da Bíblia, nós temos que adotar uma postura totalmente contrária, porque eticamente não se enquadra naquilo que nós professamos. Então, nós temos justamente esse peso de responsabilidade dentro do campo da ética em saber discernir o que é certo, o que é errado, mas, acima de tudo, respeitar as diferenças. Porque hoje, quando nós falamos em adotar esse tipo de postura, nós estamos vendo obreiros que não estão desprendendo uma certa atenção no que vai falar, por exemplo, nos púlpitos, em relação a temas sensíveis da atualidade. Você vai falar sobre ideologia de gênero diante de um altar, você tem que tomar todo o cuidado ético para que você não venha ferir o caráter, a imagem, a opção ideológica de ninguém, porque a igreja hoje está repleta de pessoas que têm diversos entendimentos do mundo, o que a gente chama de relativismo, relatividade, essa concepção relativista que leva as pessoas a achar o que é certo, aquilo que a gente acha que é errado, e vice-versa. Então, nós, como obreiros, somos levados hoje a se colocar na condição ética de saber discernir para nós o que é certo e o que é errado, e saber, inclusive, transmitir isso aos nossos. Mas aí o nosso mestre também pode nos trazer até uma complementação bem mais a fundo dentro desse campo da filosofia da atualidade, ou melhor, dessa contemporaneidade, e esse princípio ético, tanto para nós cristãos, quanto para o mundo em si. Como comentei anteriormente, uma das coisas que mais atrapalha a vida de muitos obreiros é o fato de não ler, de não ter o hábito de ler, ou então de olhar tudo pelo viés da religião. Quando a gente fala de ética, a gente não está falando só de comportamento, a questão da moralidade, mas estamos falando de escolhas, estamos falando de respeito, estamos entrando num campo muito vasto que a filosofia ela vai usar, até porque a ética está ligada à filosofia. Os gregos eles já falavam muito na filosofia sobre a questão da ética, e é aqui nessa questão da ética, talvez muito acaba se perdendo, de fazer uma distinção entre ética e caráter. Ética é aquilo que eu faço para todo mundo que eu faço, mas o caráter é aquilo que eu faço aonde ninguém está vendo. Aí entra o meu caráter, que tem que estar atrelado à ética. Infelizmente, em muitos sermões que a gente observa, em muitas ministrações, muitos ministros acabam desrespeitando a ideia de outro, acaba ferindo as pessoas, muitas vezes colocando o seu próprio ponto de vista ao invés do ponto bíblico, porque uma coisa é certa, se nós obreiros, toda vez que formos ministrar, colocarmos pontos bíblicos, ninguém é ferido. Mas a partir do momento em que eu boto minhas próprias ideias,
meus achismos e começo também a fazer um tipo de relativismo dentro da igreja, isso é complicado. O que a gente escuta muito hoje são pessoas muito que estão sendo magoadas, que estão sendo feridas por pregações, por ensinos. É porque ao invés da igreja estar acolhendo, os seus próprios ministros estão expulsando. Justamente por falta de uma leitura mais ampla, mais teológica, mais interpretativa de 1º e 2º Timóteo, e, mais uma vez, repito, da Epístola de Tito. E uma das coisas que Paulo vai muito recomendar para o ministro é que ele tenha aptidão para ensinar. Se tal pessoa não tem aptidão para ensinar, é porque ele não sentou para aprender. Infelizmente. Ter um cargo de pastor, de presbítero, evangelista, não vai dar conhecimento. É a pessoa que tem que correr atrás, tem que se qualificar, tem que ler, porque a própria ética na nossa apostila vai dizer que a ética ela faz refletir sobre nossos sistemas de crenças, nossos sistemas de crenças morais. Então, a partir do momento que eu me torno ministro, eu preciso reaver todos os meus pontos, eu preciso reaver tenho que me esvaziar, porque eu vou ensinar. Eu tenho que ensinar com ética. Não posso ensinar com discriminação. Não posso ensinar sendo o dono da verdade. Tem que ensinar um posicionamento bíblico. Lembrando que, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele sempre vai dizer que a vida do obreiro, ele precisa, isso é uma coisa muito ética, ter uma vida irrepreensível. E ter uma vida irrepreensível é você andar em qualquer lugar, ser respeitado, é você andar de cabeça erguida e saber respeitar o limite de cada indivíduo. Seja ele católico, seja ele membro da igreja, seja ele um homossexual, uma lésbica, um trans. O respeito, é claro, sem perder o foco bíblico, da verdade espiritual, da veracidade bíblica. E é possível, sim, você ensinar a essas pessoas sem precisar de ofendê-las, simplesmente usando a Bíblia. Mas para isso, eu tenho que sentar para aprender. Aí é que eu posso me levantar para ensinar. Mas para isso, eu tenho que primeiro sentar e se vaziar todos os meus achismos e receber aquilo que a Bíblia ela nos orienta. Perfeito. Sabe os conhecimentos do nosso mestre, enquanto ele estava nos trazendo essa explicação, eu estava aqui justamente lembrando que nossa apostila ela nos traz o conceito de ética como um todo e o conceito de ética cristã. Não só este conjunto de comportamentos e costumes para viver na sociedade, mas também os comportamentos, conduta e costume para viver na comunidade cristã. E isso é o que nos diferencia do meio em que vivemos. Então, é nossa forma de agir, de pensar, de falar, de se vestir, que vai transparecer nossas crenças, nossos entendimentos acerca do mundo e, principalmente, nosso entendimento bíblico, como o nosso mestre falou, que precisa ser cuidadosamente levado ao mundo. Hoje, a igreja ela está sendo muito observada nesses pontos, porque nós estamos passivos, muitas vezes, de pecar em um ponto, às vezes, simples,
mas, como o nosso mestre falou, por não lermos, estudarmos, parar para entender sobre aquele tema, acabamos tropeçando nele, que é justamente essa atualidade sensível. Inclusive, nós fizemos um trabalho recentemente falando sobre ansiedade e depressão, a nível de exemplo, o quanto as pessoas vivem magoadas com tudo o que cerca elas, inclusive o comportamento da igreja, o comportamento de líderes, o comportamento de obreiros. Então, a ética cristã, adentrando agora na comunidade cristã em específico, ela vai trazer para nós os meios para que nós venhamos viver não em conflito, não em distinções e dissensões, mas sim em união, de forma que todos consigam nos entender. Então, mais aqui embaixo, nós temos 3 pontos que nós vamos trabalhar com vocês aqui, que é justamente a conduta moral, a conduta cristã e a conduta pessoal. Dentro desses pontos, nós queremos trazer para vocês aqui o quanto um obreiro ele ganha quando ele passa a observar estas condutas em sua vida. Então, a primeira dela é o que o nosso mestre já estava nos dando previamente aqui, é justamente o fato de como o obreiro ele se comporta diante da sociedade. A ética em si vai trazer, conforme me permita ler com vocês, inclusive para vocês acompanharem em casa, nossos alunos que têm essa apostila impressa, e você que está conosco assistindo essa aula. A ética, ela traz os argumentos básicos para que possam conhecer os princípios de tomada de decisões. Então, essa frase tomada de decisões, ela é muito trabalhada dentro do contexto ético. O módulo 6 nos permite decisões, ela é muito trabalhada dentro do contexto ético, certo? Então, como também a introdução à revolução moral. O que é isso? É justamente essa parte inicial do que realmente a gente vai ter como certo ou como errado em nossa mente, e principalmente o certo basilado ou alicerçado dentro do que a Bíblia nos traz. Leva também ao conhecimento moral das obrigações dos direitos humanos, das punições impostas aos infratores, do sexo, do casamento, que faz, na verdade, com que o homem ele venha ter como se conduzir diante da sociedade cristã. Lembrando que nós estamos falando de ética cristã. Então, diante a isso, quando nós nos comportamos como verdadeiros cristãos, tendo uma conduta moral ilibada, olha o que Timóteo ele fala, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro aprovado. Então, é justamente o que a Bíblia nos pede, que nós não venhamos ser alvo de repreensão daqueles que nos observam, certo? Porque como a Bíblia também nos traz, nós somos rodeados de grandes testemunhas, de tão grandes testemunhas que vão reger tudo. Qualquer queda, ou uma má conduta, ou uma má interpretação moral a nível de exemplo, a primeira frase que vamos ouvir, e porque é crente, ou porque é cristão, e é evangélico, e é obreiro, e é pastor. E isso, a igreja tem sofrido na atualidade, justamente por não se ater a estas observâncias. Mas aí eu pergunto, e eu já faço essa pergunta ao nosso mestre, o que faz, mestre, o homem ser imoral?
É uma pergunta bem interessante, que faz o homem ser imoral, é justamente quando ele não tem o que a ética vai chamar de princípios. Então, essa questão de princípios. A gente fala de moral, a gente está falando daquilo que é de costume. Costumes. Um homem imoral é aquele homem ou aquela pessoa, generalizando, é claro, tanto homem como mulher, ou obreiro ou não, é quando a pessoa não tem princípios. Esses princípios, eles precisam estar baseados no caráter, numa vida irrepreensível. Hoje, a filosofia, não a filosofia, mas alguns desvios da ética, elas vão desaguar dentro daquilo que chamamos de hedonismo. Influencia muito o hedonismo, essa questão tá totalmente imoral, em que todo mundo deve fazer o que quiser, entrega total aos prazeres da carne. Não só cristãos, mas gregos de uma maneira geral, quando nós nos tornamos imorais, é porque já deixamos aquilo que Paulo fala de as obras da carne reinar no lugar do fruto do Espírito. E Paulo ele vai ser bem taxativo em relação a isso. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai dizer justamente que o obreiro precisa ser idôneo, ele precisa ser marido, esposo de uma só mulher, justamente para que a luxúria, os vícios, aquele costume que ele tinha antes, não possa estar reinando na sua atual fase. E principalmente, voltando mais uma vez aqui, na questão de ser obreiro, é claro, tem que ter um costume totalmente diferente. Quando o homem ele é desprovido de caráter ético, de princípios espirituais, de princípios bíblicos, de princípios que são fundamentais para que a moralidade ela cresça no ser humano, então ele é uma pessoa imoral. Exatamente. No segundo ponto a ser observado, nós vamos falar de conduta cristã. Normalmente, quando alguém se identifica como cristão, a própria identidade de cristão já vai requerer dele algumas atitudes éticas. Ele vai ser levado pela sociedade a se comportar como um verdadeiro cristão, se abstendo de tudo aquilo que, é claro, a princípio é entendido entre as partes como errado. Tá? Então, essa conduta cristã é que eu até quero aqui permitir um parêntese, é o que acaba pesando mais na vida do obreiro. É justamente este comportamento cristão. Porque muitos vão esperar de cada um de nós, enquanto obreiros, muito. Muitos vão esperar de nós um caráter inclinado à Bíblia. Há aqueles que vão esperar que nós sejamos extremistas bíblicos, aqueles que vão esperar que a gente venha cair, que ele possa criticar, mas é justamente o que Pedro vai falar aqui em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo, é justamente esse princípio
eu trago o que Paulo também diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, é algo que nós precisamos ter para que nós venhamos ter uma conduta cristã que não seja criticada e não rechaçada na atualidade. Então, um dos fatores que pesam mais é justamente essa conduta cristã. Que essa conduta cristã, como o nosso mestre falou a princípio, não é só algo entre você e Deus, mas sim algo entre você e as pessoas que estão lhe vendo. É diferente do caráter que o nosso mestre falou a princípio. Então, o comportamento não vai falar muito alto em nosso testemunho vivo. Então, eu quero também ouvir o nosso mestre dentro desse ponto de conduta cristã, para que vocês entendam o peso de responsabilidade que nós temos enquanto obreiros. Quando a gente fala de conduta cristã, eu me lembro daquilo que Paulo ele vai ensinar aos Coríntios, quando ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o cristão, ele é limitado em fazer tudo aquilo que não lhe convém. O próprio nome cristão significa ser seguidor de Cristo. E até que ponto eu estou sendo seguidor de Cristo? Isso vai pesar em quê? Nas minhas ações, na minha conduta, nos meus princípios morais. Tudo isso vai influenciar a questão da conduta cristã. Um outro ponto, que é uma frase que eu vejo muitas pessoas até citar essa frase errada, mas em Mateus 5,13 diz assim, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra. Vós sois. Vejo diversas pessoas pregar o seguinte, Jesus mandou você ser o sal. E está errado. Jesus não mandou você ser sal. Você é o sal da terra. A expressão dele é, vós sois o sal da terra. Então, isso remete para nós um ensino de que o cristão ele tem um papel ativo na sociedade. Ele não tem um papel passivo. Tanto o cristão como o obreiro em si, ele não é para ter passividade com o pecado e com questões que vai neutralizar a boa imagem do Evangelho. E a boa imagem é, claro, de Cristo. Qual é o papel ativo do cristão? É dar sabor, é preservar e influenciar positivamente a sociedade. A partir do momento, como cristão, eu não influencio, não gero sabor, não gero sede nas pessoas, é porque eu estou sendo uma pessoa imoral dentro do Evangelho. Estou sendo imoral, antiético dentro da igreja. E, infelizmente, tais pessoas, que seja obreiro ou não, só está ocupando os bancos da igreja. É por isso que no dia do arrebatamento, uma igreja vai ser arrebatada e a outra vai ficar. É justamente aqueles que são sal sem sabor. Esses vão ficar. Então, a conduta cristã, ela tem a ver com essa frase, vós sois. E isso já traz um peso e uma responsabilidade. Como está a minha conduta, como está o meu linguajar, como está o meu costume, como está o meu velho homem, ele está amarrado, está afogado, está preso, e permaneça assim.
porque em Cristo somos novas criaturas. Então, novos pensamentos e novas atitudes. Exatamente. Neste terceiro ponto, eu vos trago à memória a nossa peleja, que é lutar para ser perfeito. E no mundo conturbado ao qual nós estamos vivendo, o que os acadêmicos vão falar sobre uma palavrinha chamada BANI, é um mundo onde vive em constante alteração, mudança e evolução, e isso num curto período de tempo. Neste mundo BANI, o cristão ele é levado a ter uma vida perfeita. E esta procura pela perfeição nos aproxima mais de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui o terceiro ponto que diz sobre conduta pessoal. A nossa conduta pessoal vai justamente bater no ponto do quanto nós estamos dispostos a evoluir para Cristo, a evoluir para se tornar perfeito diante dos olhos do Senhor, de forma que a ética ela venha nortear, mas que o mundo não venha de forma nenhuma nos tirar do alvo. O maior problema hoje é justamente esse, lutar para ter uma conduta pessoal ilibada e, infelizmente, está caindo em um ponto que precisa urgentemente de melhoria, certo? Que justamente faz uma ponte ao próximo tema que nós vamos fechar sobre o caráter cristão. Então, a conduta pessoal ela vai falar mais alta nesse quesito do quanto nós precisamos desenvolver espiritualmente e chegar próximo a fazer valer o que diz 2 Coríntios, tá? Com esse rosto desvendado, contemplado como por espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Então, é justamente isso que vai nos permitir, é justamente o quanto nós estaremos dispostos que vai nos permitir evoluir espiritualmente, certo? Então, o nosso mestre também está com a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse ponto para que a gente adentre no próximo tema. Antes de falar de conduta pessoal, está se referindo a um conjunto, na verdade, de ações, atitudes e comportamentos. Então, toda a conduta pessoal de uma pessoa vai estar gerada nas ações, aquilo que ela faz, as suas atitudes, que vai envolver as suas tomadas de decisões, e no comportamento. Como é que eu me comporto diante de um ímpio, diante de uma situação polêmica, vai exigir isso, a conduta pessoal. É claro que isso vai ser demonstrado no nosso cotidiano, no dia a dia, justamente através de situações, através do domínio de nossas emoções, também naquilo que nós chamamos de relações interpessoais. Então, tudo isso vai estar envolvido com a nossa conduta pessoal. E é claro, tudo isso vai estar fundamentado em princípios práticos. Como é que minha conduta pessoal vai ser positiva? É quando eu tenho princípios de honestidade. Não só diante de Deus, como a Bíblia diz, mas diante dos homens. É quando eu tenho princípios do respeito. Respeito pelo próximo, respeito pelas escolhas das outras pessoas, até porque a gente não pode obrigar ninguém a nada. Existe o livre pensar, a livre escolha. Nós estamos aqui para respeitar e, ao mesmo tempo, mostrar a verdade, sem machucar o indivíduo. É como nós temos o princípio da responsabilidade, aquilo que eu faço diante dos homens, e a integridade. Aquilo que eu estou fazendo é reto, é correto.
E, mais uma vez, essa questão da conduta pessoal, Jesus, ele vai dizer uma coisa, uma frase que diz: vós sois a luz do mundo. E aí tem uma outra questão, é como está a minha luz. Para concluir, o que vai envolver a conduta pessoal de um indivíduo, assim, dentro do campo da ética e também dentro da questão da filosofia. É justamente na questão de nossas ações e nossas omissões. Tanto minhas ações e como aquilo que eu omito vai envolver minha conduta pessoal. Meus valores, a minha ética, em que ela está baseada, o meu comportamento social, especialmente nas redes sociais, tem que ter uma certa ética em relação a isso, tanto cristão como o próprio obreiro, e na questão da responsabilidade e da honestidade e do respeito mútuo. Então, isso tudo é apenas a ponta de um iceberg daquilo que é a conduta pessoal de uma pessoa. Perfeito. Neste ponto, agora neste tema que nós vamos trabalhar, nós explicamos na apostila e trazemos, inclusive, algumas citações que vai nos permitir, de certa forma, entender o quanto o caráter ele vai influenciar e nos permitir ser alguns tipos de pessoas. Por exemplo, quem somos determina o que fazemos. Então, rapidamente as pessoas vão nos julgar pelo que nós somos. Há uma frase que diz: nunca julgue um livro pela capa. E isso é um princípio filosófico que nos leva a pensar, a refletir, o fato de não julgar um livro pela capa. Mas essa frase em si, eu trago aqui, inclusive, para que nós venhamos entender, que, em parte, não aplica na vida do obreiro, porque é justamente a capa que tem que refletir o seu conteúdo, que é justamente quem somos, que vai determinar o que nós fazemos. Então, aqui embaixo tem umas perguntas, e aí eu vou dividir com o nosso mestre, sobre o que realmente, como a gente deve ter uma análise crítica antes de fazer qualquer coisa. Certamente que o caráter é formado de maneira consciente e inconsciente no seio de uma comunidade ou contexto social, conforme traz a nossa apostila. Então, não é uma escolha, isso é interessante a gente trabalhar aqui, uma escolha que alguém toma, que um líder toma, que um pastor de igreja ele vai tomar, um obreiro ele vai tomar. Essa escolha nunca vai ser do acaso, nunca vai ser, de certa forma, espontânea, mas sim alicerçada em algumas inclinações, alguns modos de crença, algum entendimento, alguma visão, conforme diz a nossa apostila, algumas experiências já vividas, algumas tradições que todo mundo traz com suas famílias. Então, tudo isso influencia num comportamento, numa tomada de decisão. E isto molda o caráter daquele que está tomando essa decisão. Porque se uma pessoa ela convive num meio onde é atingida diversas vezes e foi obrigada a desenvolver mecanismos de defesa, toda e qualquer crítica que uma pessoa dessa receba, por exemplo, e coloca essa pessoa como um obreiro, toda e qualquer crítica que ele receba, ele vai procurar primeiro se defender antes mesmo de analisar. Então, olha o quanto o meio onde o ser humano vive vai influenciar muito nas tomadas de decisão que moldam o caráter dele. Então, isso pesa e muito, certo? Eu quero passar ao nosso mestre, tem algumas perguntas aqui embaixo. Antes, em vez de
de você tomar qualquer decisão, sempre pergunte o que devo fazer. Na verdade, é trocar as perguntas. Antes de perguntar o que devo fazer, convém perguntar quem eu devo ser, não é? Quando a gente fala de caráter do obreiro, é bem rápido, só uma observação, é justamente o que a Bíblia ela vai estar fundamentando, que o caráter de um obreiro ele deve ser o quê? Irrepreensível, como nós vimos, ter um alto grau de fidelidade, não só a Deus, mas às Escrituras, e, é claro, ao seu pastor presidente e aos seus companheiros de púlpito. Ser humilde, tudo isso é caráter de obreiro, íntegro, e, é claro, refletindo a Deus, ou seja, a vida dele tem que estar refletindo Deus. Então, mesmo sendo um cristão, de um obreiro, e a partir do momento, eu como obreiro, e eu não refleti Deus em minha vida para os outros, então eu não estou servindo para o corpo ministerial. O que é refletir Deus através de si? É ter uma vida de santificação, de separação, aquilo que é desagradável a Deus. Ter uma vida sem vícios. Estar longe daquilo que a Bíblia vai chamar de contendas, de fofocas, e ser um exemplo confiável para todos. Partindo disso, aí, é claro, com base no caráter do obreiro e nos princípios da ética de um obreiro, essas 4 perguntas é fundamental. Primeiro, tudo que a gente for fazer, a gente tem que perguntar, isso convém? Qualquer tipo de culto, qualquer apresentação, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que perguntar, isso convém como crente, como cristão, como presbítero, como um evangelista, como um pastor? Tal ação, isso convém? Segunda pergunta, isto vai me dominar? Não, vou fazer algo, mas eu tenho que perguntar, isso vai me dominar? Isso vai tomar conta do meu ser? Eu vou dar uma palestra, tal. Aí eu tenho que me perguntar, será que o ego do conhecimento vai me invadir? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que não se deixar dominar, mas estar sempre com base na humildade. A terceira pergunta, isso vai edificar? O que você vai fazer, o que eu vou fazer, vai edificar a igreja? Se não for para edificar, então não presta. Não serve para nada. Por último, e mais perigoso, isto vai escandalizar? Os escândalos estão aí. Assim, desculpe a franqueza, mas se Jesus andasse nos dias atuais, fisicamente, no meio dessa configuração de evangelho que nós temos, ou algum dos apóstolos iria sentir nojo de certos comportamentos, de certas ações, de certos trabalhos que algumas igrejas andam realizando. E que os escândalos vêm justamente de onde? Do mau comportamento, da falta de ética e da falta de princípios.
Se não tem nada disso, então vai ser um mar de escândalo. Lembre-se que uma vez Jesus disse: ai daqueles do qual vem o escândalo. O escândalo ele vai existir, sempre vai, mas a questão é, eu vou estar escandalizando o evangelho? Essa é a questão. Perfeitamente. Nós estaremos parando até aqui e iremos trabalhar na próxima aula os próximos temas, a ética na vida pessoal do obreiro, e assim seguiremos a nossa apostila, certo? Esta daqui, uma próxima aula, nós iremos trabalhar um pouquinho mais sobre este tema. No mais, nós queremos pedir a todos que nos acompanham, que comentem as nossas videoaulas, compartilhem, usem como ferramenta, como conteúdo de trabalho nas suas igrejas, nas suas aulas, nas suas ministrações. Captem tudo aquilo que é importante e fundamental na sua vida, que foi trabalhado aqui, aplique na obra do Senhor Jesus e continue contribuindo para esta tão grande obra. A você que nos acompanha nas aulas, nós desejamos a paz do Senhor Jesus a todos e continuamos aqui orando aos céus, pedindo para que Deus continue os mantendo esforçados, para que continuem aperfeiçoando o ministério de vocês. Então, em consideração final, eu quero aqui agradecer a minha participação, regendo juntamente com o nosso pastor esta primeira aula, e um até breve. Breve estaremos juntos novamente numa próxima aula. Nosso pastor. Um abraço a todos nossos alunos, que Deus abençoe nessa trilha do conhecimento. E perguntem, leiam a apostila, assistam essa aula, façam seus questionamentos e estaremos à disposição para responder à altura que vocês merecem, de forma didática, pedagógica e, ao mesmo tempo, teológica. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.